Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Jesus, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Pai, eu peço que tu abençoe o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que a tua glória venha nos encher, venha nos capacitar a permanecer, Senhor. Que todas as chaves que estão sendo viradas aqui essa noite, que todos os atos que tu tens feito, Senhor Deus, que tudo aquilo, todos os lugares espirituais que tu tens nos conduzido, nós venhamos permanecer, Senhor, no poder da tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, um lugar que eu queria estar agora, aqui, amém? Aqui é o lugar onde eu queria estar. Um dia me convidaram para fazer parte de um café de pastores, todas as quarta-feiras de manhã. E eu pensei, meu Deus, mas toda quarta-feira é puxado, não é? Aí eu já faço discipulado na terça noite, na segunda noite eu dou aula, na quarta noite nós temos culto, na quinta noite nós temos oração, na sexta noite a gente tenta folgar um pouquinho. Aí no sábado de manhã reunião com ministros, no sábado tem um evento por mês, ou se não é mais voltado para a gente estar focado nos trabalhos de casa. No domingo nós temos culto de novo e assim nós vamos. Só que um dia quando eu sentei com o bispo Nilson, ele falou assim: Marco, aquilo que não é executado toda semana nunca é consolidado. E esse café com pastores que eu estou tendo toda quarta de manhã, que é um desafio para mim estar muitas vezes, ele consolida uma amizade diferente, um reino diferente. Porque não tem a ver com a nossa igreja. E às vezes, irmãos, a nossa alma ela não entende o porquê a gente faz algumas coisas. Mas eu sei que desde o dia em que eu me converti, com 15 anos aproximadamente de idade, eu ia nos cultos de quarta, eu ia nos cultos de domingo, eu ia nos cultos de jovens, eu ia nos eventos, eu ia nos retiros, e eu permaneci indo. E de repente, eu percebi que a minha vida se tornou algo muito esquisito, porque mudou o foco dela e mudou a forma de eu pensar. Então aquilo que tu repete, presta atenção nisso, aquilo que tu repete todos os dias, você vai se tornando. Amém? Por isso que eu digo, hoje, de verdade, sabe onde eu queria estar? Aqui. E se amanhã nós tivesse outro culto, eu ia querer estar aqui de novo, porque está falando da palavra, está compartilhando, à medida que eu compartilho com vocês na minha sala ou aqui, vai se tornando tudo mais real, mais legítimo. O Senhor vai tomando nosso coração, porque aquele que dá muito recebe. E eu tenho percebido o que o Senhor tem formado no meu coração à medida que eu me disponho por Ele. Amém? E é interessante porque é disso que eu quero falar essa noite. Abraão, à medida que ele foi se dispondo para Deus, sabe? Primeiro, Abraão conheceu a Deus, o Deus revelado. Depois, Abraão foi conhecendo a Deus a cada passo, até o momento que Deus falou: Abraão, eu sou o teu Deus. Abraão começou a conhecer o Deus que se revela, o Deus da glória, e ele passou a conhecer o Deus que era o seu galardão, o seu Deus. Porque à medida que nós andamos com Deus, Deus se revela um pouco mais para a gente. Pastor, e como que eu ando com Deus? Repetindo os mesmos passos todos os dias, até que Ele aponte para tu mudar. Por isso que eu nunca perdi um culto de quarta, nem um culto de domingo. Ou um culto, seja lá o dia da semana que tivesse, que era o meu compromisso. Por quê? Porque aquilo que tu faz repetidamente vai definir o que tu se torna. E mesmo que eu pudesse ficar em casa hoje, que fosse outra pessoa que pregasse, eu sei que se eu não viesse, vocês não iriam estranhar, talvez. Mas eu estaria aqui para ouvir. Por quê? Porque esse é o meu lugar espiritual. Amém? Eu consigo entender isso. E quando Abraão ele entendeu o lugar espiritual dele,
A Bíblia diz, e abre comigo em Gênesis 17, 9. Senhor, nós repreendemos todo espírito que quer nos roubar da Tua presença, Senhor. Espírito maligno que tem me confrontado há dias, que quer roubar a minha consciência da Tua presença, retire-o, Senhor, em nome de Jesus. Retire o espírito que quer embaçar nossa mente, que quer cegar a nossa percepção. Retire desse lugar em nome de Jesus. Em Gênesis 17, 9 diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, a minha aliança, tu e tua semente depois de ti nas tuas gerações. E este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Amém? Esse aqui é o verso 10. No verso 19, a Bíblia diz que o Senhor diz: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o nome de Isaque. E ali o Senhor começou a obra com Isaque. No capítulo 21, Isaque nasce. Por quê? Porque Abraão estabeleceu uma aliança com o Senhor, aqui nesse versículo 10. Qual que foi essa aliança, pastor? Foi uma aliança onde ele deixou Deus tocar nele. Foi uma aliança onde Abraão falou: Senhor, tu pode me tocar. E a Bíblia diz que Abraão marcou o prepúcio. Ele cortou o prepúcio e tem uma marca de Deus. Nesse momento, irmãos, em Gênesis 17, depois de Abraão se encontrar com Melquisedeque, de ele caminhar no avanço da sua revelação com Deus, de ele já ter feito a burrada de gerar Ismael, chega um momento que ele fala com o Senhor: Senhor, eu estou aqui. E o Senhor fala: Abraão, eu quero fazer uma aliança, mas deixa eu te tocar. Expõe a tua nudez. Expõe a tua nudez. Toca no teu prepúcio. Corta. E quando Abraão cortou e marcou e deixou Deus tocar nele, Abraão podia falar: tu é maluco, tu é louco. A Bíblia diz que imediatamente, 9 versículos depois, Deus aparece para Sara e fala: tu vai ter um filho, porque Abraão deixou tocar nele. Deixa Deus tocar na tua rotina. Sabe, irmãos, o que eu vou falar aqui hoje é para poucos, de verdade. Quanto mais eu caminho na fé, mais eu vejo que o que eu vou falar aqui é para poucos. Tem um livro chamado Evangelho Maltrapilho. Se fosse para eu dar o nome dessa mensagem hoje, eu daria o nome desse livro: O Evangelho que todos rejeitam. Todos não, muitos. O Evangelho que parece ter uma capa de mendigo, parece ter uma capa de sofrimento. O Evangelho que toca na nossa rotina e corta os nossos benefícios, e eu não posso mais fazer o que eu quero. Que corta os meus jantares, os meus cafés todos os dias. O Evangelho que corta os meus lazeres. Sabe, Deus tocou em Abraão. Abraão deixou tocar na rotina. Abraão falou: para onde tu queres que eu vou? E ele foi. E Abraão não tinha mais rotina em Ur dos Caldeus. Abraão não tinha mais pai, não tinha mais mãe. Ele não tinha mais as adorações nos templos, porque ele ia nas adorações nos templos. Eles eram idólatras, faziam imagens. Abraão deixou ser tocado. A minha pergunta é: até onde tu deixa ser tocado? Abraão deixou. A nudez de Abraão foi exposta. Só que aqui Deus não circuncidou só o prepúcio do pênis de Abraão, o Senhor circuncidou a sua alma. Abraão foi vincado na alma. Por quê? Porque depois disso Abraão entra num lugar de fé, quando ele deixa Deus tocar. É aquele momento, irmãos, que tu sai e tu fala: pode tocar. O que é se expor, pastor? Como Abraão se expôs, é quando você abre o íntimo do teu coração, quando você pega aqueles pensamentos mais íntimos e tu derrama na frente do pastor, por mais que tu passe vergonha. É quando você permite tocar na tua rotina, é quando você revela as tuas fraquezas, é quando você fala da tua tentação, é quando você confessa defeitos e pecados, porque fraqueza, defeito e pecado é diferente. Nem todo fraco peca. Nem todas as pessoas que cometem erros, falhas, defeitos estão pecando. Mas isso leva a um pecado. Então, quando tu chega esse momento que tu fala: eu confio no Senhor, eu deixo me tocar.
eu não vou mais guardar para mim. Quando você entra nesse momento da tua vida, tu foi circuncidado na tua alma. Quando você entra num lugar onde tu deixa Deus tocar, Ele aparece para ti com 100 anos, como diz a Bíblia em Romanos 4,18, que Abraão creu contra a esperança. A esperança é que ele não ia mais ter filho, não tinha mais jeito. Só que a Bíblia diz que contra essa esperança normal, que ele já sabia, não tem mais como ter filho. Estou com 100 anos, estou velho. Contra a esperança ele creu. Uma aliança ele fez, deixou Deus tocar nele. Não, se tu fala, eu acredito. Eu abro o meu coração para ti. E quando Deus tocou em Abraão, com 100 anos de idade ele provou o extraordinário, ele gerou Isaac. Com 100 anos de idade, quando nada mais parecia que ia dar certo. Só que ele entrou no momento do extraordinário, a partir de ter deixado Deus tocá-lo. Não foi quando ele encontrou Melquisedeque, não foi quando ele encontrou paternidade, não foi quando ele aceitou Jesus, não foi quando ele saiu da terra, não foi quando ele se tornou crente. Foi no momento da vida de Abraão que ele falou: pode me tocar, eu exponho a minha nudez. Foi no momento que a intimidade de Abraão foi jogada para fora. Ele não tinha mais nada. Ele se tornou um livro aberto. Abraão se tornou um livro aberto. Esse é o lugar que Deus ativa o extraordinário na tua vida. É quando tu abre a ponto de deixar Deus modelar o teu coração. Corta o prepúcio e tu corta. É quando você mostra a nudez. Quando tu expõe a sua nudez, você cura. Primeiro que você vai curar você. E por que depois Deus multiplica o potencial na tua vida? Porque tu vai curar todos que olham para ti. Quando os discípulos estavam trancados dentro de uma sala, Jesus apareceu e eles falaram. Jesus disse: a paz seja convosco. Jesus passou entre a parede e Jesus mostrou a marca para eles. Jesus deixou ser tocado. Em João capítulo 20, verso 19 ao 24. No verso 22 e 23, Jesus fala: quem perdoar será perdoado. Jesus dá poder. Quando você deixa ser tocado, emana poder de ti. Quando você deixa ser tocado, quando você não tem medo e você não cria muros ao redor de ti, mas quando alguém te toca e você fala: pode tocar nas minhas marcas, veja a minha vergonha, como homem, você é curado. Naquele momento, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, quando ele acessou a cruz, ele abriu os braços e expôs a sua nudez, porque a Bíblia diz que ele ficou nu. Foi humilhado, entregou tudo, não tinha mais segredo, mostrou tudo. Ele ativou o extraordinário. Que extraordinário, pastor? Apocalipse capítulo 5, verso 8. Ele comprou com seu sangue todo o povo, tribo, língua e nação. Jesus nem estava olhando para nada da terra, ele nem queria, ele falava: a terra é muito pouco para mim, eu quero conquistar os céus. E ele conquistou, irmãos, toda a eternidade. O maior ato, o ato mais extraordinário de Jesus, que fez ele chegar no mais alto lugar, foi no momento que ele mais se expôs. Quando a Bíblia diz que Jesus não tinha beleza, a Bíblia não diz que era Jesus sem beleza na terra. Quando Isaías fala que Jesus não tinha beleza, que ele foi contado com os transgressores, é quando ele estava na cruz, porque até a beleza os homens tomaram dele, porque ele inchou, ele ficou em carne viva. Só que ele se expôs, ele deixou tocar, ele não reagiu. Ele abriu o coração dele, ele abriu a guarda e deixou. Porque quem cria muro ao seu redor acaba se matando. Quem cria, presta atenção, se tu começar a tentar criar proteções ao teu redor e tu não deixar ser tocado pela autoridade da tua vida, ou pelas pessoas que o Senhor levantar na tua vida para te tocar, você vai acabar crucificando um homem santo. Porque quem é bom tu vai querer crucificar, e tu vai terminar se suicidando. Fala de duas coisas. Abraão deixou ter uma marca no prepúcio o resto da vida. E ele prometeu que faria isso nas crianças. Marcaria eles. E ao mesmo tempo ele se expôs para que Deus pudesse fazer a obra. Quando Abraão se expôs, irmãos,
ele ativou o extraordinário na vida dele. E a descendência dele começou a se multiplicar. Isaac foi gerado. E Isaac gerou Jacó. Jacó se tornou Israel. Israel gerou 12 tribos. E até hoje a história da humanidade tem a ver com as 12 tribos de Israel. Amém? Então não tenha medo de se expor. Primeiro, revele o teu coração ao Senhor, aquilo que é mais íntimo. E é o teu pastor. Segundo, deixa ele tocar no teu caminho. Por isso que eu falo que o evangelho maltrapilha, aquele evangelho que fala assim, ó, tu vai ter que ter fidelidade com o Senhor, tu vai ter que entregar a tua vida, tu não vai mais poder ter tempo para ti mesmo, tu vai ter que estar se corrigindo o tempo todo, tu vai ter que estar avançando. Ah, pastor, mas isso vai me matar. Vai te matar. Só que tu vai perceber que à medida que tu morre, tu ganha vida, amém? À medida que tu morre, a doença não te alcança, a ansiedade vai embora, o medo se vai. À medida que tu morre, quando uma pessoa chega para te matar, tu fala, pode me levar, eu já estou morto. À medida que tu morre, não importa mais aonde tu morre, se é no Brasil ou se é no Quênia, o que importa é que você está na presença do Senhor. Tu não tem mais amor pela vida na terra. Tu não está mais preocupado com a rejeição das pessoas. Tu deixou ser tocado, tu deixou ser amado. Tu deixou algo te envolver além de ti mesmo, da tua própria justiça, de querer conduzir tudo. Isso é o que Abraão fez quando ele deixou Deus circuncidar ele. Agora, abre comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Eu vou falar um outro aspecto disso. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Perdão, a nossa confissão. Olha que interessante, aqui em Hebreus, fala exatamente a identidade de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Sabe uma coisa que nós observamos na vida do Senhor Jesus? É que ele não tinha medo de revelar quem ele era e o que ele sentia. Presta atenção nisso. Está na hora de a gente quebrar todo o vício de querer mostrar que tu é quem tu não é. Se expõe. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus tirar a tua roupa da figueira. Sabe aquela roupa que tu tenta colocar para parecer alguma coisa? Deixa Ele te tocar, tu não precisa parecer nada. Tu não precisa dar um paz do Senhor espiritual. Tu não precisa dar um abraço e dizer que tu ama, só para parecer espiritual. Tu não precisa cumprir o protocolo do politicamente correto, parecer que tu ama todo mundo quando tu odeia. Mas pastor, eu não tenho que amar? Tem, mas vai te arrepender até que tu aprenda a amar. Confesse que tu não ama. Confesse que tu não respeita a tua esposa. Confesse que tu não acredita no teu pastor. Confessa. Jesus era o Filho de Deus, ele falava, quem vê a mim vê o Pai, ele não se escondia. Ah, mas é fácil, pastor, falar que é Deus. Não, a Bíblia diz em Mateus 26, 38, que Jesus disse, eu estou angustiado. Em tudo eu fui tentado. Jesus podia falar, eu sou o cara, eu sou o Filho de Deus. Ele falou, eu fui tentado, eu fui angustiado. Irmãos, eu não sei se tu sabe, mas Jesus falar que era o Filho de Deus era um crime. Entre os judeus, tu dizer que tu era filho de Deus, tu tá profanando a lei. Então, quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus, ele era muito macho, irmãos. Porque era muito melhor ele esconder essa informação do que ele falar. Pastor, o que tu está querendo dizer? Tu tem que ter coragem de revelar a tua identidade. Quantas vezes que você está com as pessoas na mesa e tu fica quietinho e não ora? Porque tu tem medo de pedir com licença para orar, porque tu tem medo de revelar a tua identidade. Quantas pessoas na tua empresa e no teu cotidiano sabem que tu é filho de Deus? Ou tu tens medo de perder a amizade ou o negócio que tu pode fechar? Sabe o que eu fiz, irmãos? Quando eu abri a gráfica, eu escrevi na porta bem grande assim, ó, Jesus vive. Está lá até hoje, vai lá que vocês vão ver, está escrito lá. Por quê? Irmãos, eu fiz um problema,
Porque eles começaram, não pode expressar crença dentro do shopping. Eu falei, estou nem aí. E vocês não podem impedir a minha liberdade. Jesus vive, e eu vou declarar isso na porta do meu comércio. E se não for aqui fora, vai ser lá dentro. Um dia chegou uma pessoa lá e falou, estou chateado com isso aí, que está escrito na porta. Eu pensei, pronto, é satânico. Aí ele falou, não, porque devia estar que Maria vive. Verdade, acho que o Dani estava comigo. Aí eu falei, olha, eu vou ter que falar, né? Aí eu olhei, quase que eu olhei para o Dani, tu fala ou eu falo? Eu olhei e falei, com todo respeito, querido, mas Maria não vive. Ela não ressuscitou. Ela pode estar dormindo, pode estar no espaço intermediário da ressurreição, mas é só Jesus que vive. E Ele salva, porque Ele vive. Sabe, irmãos, eu não tenho medo de olhar para alguém e falar, posso dar uma licença? Posso orar? Eu tenho o costume de orar. E às vezes quando eu vou no restaurante que eu vejo que o pessoal não quer orar, eu paro tudo, eu fecho os meus olhos e eu oro. Mas que todo mundo veja que eu oro, porque eu não vou esconder do meu Senhor. Eu não quero mostrar, que nem um fariseu mostra, eu sou homem de oração. Mas eu também não vou ocultar, porque eu sou filho de Deus. Eu acredito no que eu vivo, eu não preciso esconder, tem que se esconder quem não acredita. Sabe, o Senhor, Ele tem buscado homens que não têm medo da identidade. O pastor José, um dia ele foi para a Coreia do Norte, eu tenho esse testemunho guardado, e ele escreveu e relata muito sobre isso. Ele estava na Coreia do Norte, e ele sentou na mesa do governador da Coreia do Norte. E lá, irmão, se você não se dobra a crença deles, ele já tinha feito um pepino lá, porque ele tinha que se dobrar diante da estátua lá do Xinxiang das quantas lá, e ele não se dobrou. Depois eles trouxeram um chá para ele, ele não tomou. Então ele já estava tudo meio cabreiro, porque afinal de contas é desonra para eles. E aí ele sentou na mesa para comer, e ele olhou, e ele conta que ele olhou e pensou, será que eu vou orar aqui? Porque se eu orar eu posso ser fuzilado. E ele diz que ele parou, e a primeira mensagem que veio na cabeça dele foi, não esconda a tua identidade. Aí, ele olhou para ele e falou, nós temos o costume de orar na hora de comer, porque nós somos cristãos. Ele ficou avermelhado, ficou nervoso, começou a fumar um cigarro atrás do outro, mas ele orou. E no primeiro dia ele falou que o governador ficou muito incomodado, o primeiro-ministro, ficaram todo mundo muito incomodado. E foi, mas não aconteceu nada. No segundo dia ele orou, no terceiro dia ele orou. Mas no quarto dia, ele esqueceu de orar. E ele falou que quando ele ia começar a comer, o governador falou para ele parar. E ele parou, olhou para o governador e o governador perguntou assim, tu não vai orar para o teu Deus? Estou esperando tu orar. Uau! Até onde tu tem coragem de revelar a tua identidade? Jesus não tinha medo de dizer que era filho de Deus. Jesus não tinha medo de se expor. Sabe, eu fico imaginando Daniel naquela pressão, o cara com baita do emprego, estava garantido que ele ia governar toda a Babilônia, mais de 20 nações que era ligado com ela, que ela governava. De repente, ele não queria se dobrar a estátua de Nabucodonosor. Aí a galera fala, então tu vai para a cova. Ele fala, eu vou, porque eu sou cristão. Aliás, eu sou do Deus de Abraão. Ele já sabia talvez de Cristo, né? Porque ele já tinha visto o fim. Mas ele fala, eu vou, mas eu não nego quem eu sou. Não vou me dobrar ao rei da Babilônia, porque o meu Deus disse que eu tenho que adorar somente Ele, é só Ele que eu vou adorar. E a Bíblia diz que ele vai para a cova dos leões, e os leões têm a boca fechada. Por quê? Porque ele não negou a sua identidade. E a minha pergunta é, até onde tu nega a tua identidade? Ou até onde tu revela? Quando as pessoas fazem uma piadinha contigo, tu ri, ou tu se bloqueia? Tu, não, isso não tem graça, eu não sou malicioso. Ah, mas por que tu não riu? Porque isso não convém com o meu espírito. Até quanto você tem medo de expor nas redes sociais, porque pode perder seguidores, que você ama Jesus? Porque você vai ser colocado para o lado negro. Afinal de contas, agora tu é um santo. E aí você tem medo, porque isso pode te prejudicar na tua vida. Até quando você tem medo de revelar a tua identidade, que tu está angustiado,
Porque tu tem que manter a postura, tu tem que manter a postura evangélica que você aprendeu tanto tempo. Ou aquela postura que tu não pode ter defeito, não pode ter erro. Até quando você não vai revelar? Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre homens que revelaram identidade, Davi, ele pegou um leão pela juba e matou ele. É extraordinário. Elias, a Bíblia diz que ele nem provou a morte, ele foi arrebatado. Daniel na cova dos leões, ou se não, o que falar dos 3 homens na fornalha? Homens que não negaram a sua identidade. Até onde tu está disposto de não negar a identidade, de ter uma marca no prepúcio e dizer, eu sou filho de Abraão? De ter uma circuncisão no teu coração, de tu ter uma vida transformada, e ainda que tu perca tudo, ainda que tu tenha que se reunir em caverna, ainda que tu não consiga mais negociar, porque os negócios são ilícitos, porque tu vai ter que dizer, eu não faço coisas ilícitas. Até onde tu vai por isso? Até onde tu permite Deus te tocar? Até onde tu guarda o teu coração para ninguém ver o que está lá dentro? As tuas limitações, porque se alguém ver que eu sou limitado, a minha imagem vai para o buraco, e eu nunca vou alcançar o extraordinário. Não, irmão, o extraordinário é quando você entrega. Para Deus, o extraordinário começa quando você se anula. Se entrega. Tua vida não vale a pena. Nada que tu possa conquistar nessa terra vale a pena. Existe um trono. Existe um lugar. E deixa eu te falar mais. Quando Abraão se entrega, quanto maior o nível de entrega, maior o nível do extraordinário de Deus na tua vida. Porque quando Abraão se entrega por completo, que ele faz a circuncisão, que ele expõe a nudez, que ele se entrega para o Senhor, a Bíblia diz, tu e a tua descendência será abençoada. Porque à medida que tu se entrega para Deus, tu vais entrando num lugar espiritual tão profundo, que tu começa a mudar todos que estão à tua volta, inclusive os teus filhos. E toda a tua descendência começa a viver o extraordinário de Deus. Por quê? Porque a bênção do Senhor para aquele que se entrega é total. Quando Ele faz um pacto contigo, Ele é tão poderoso, que Ele fala, eu vou guardar até teus filhos, tanto que eu te amo. Porque tu se entregou totalmente a mim. Até hoje, existe uma promessa, que Deus vai voltar para a terra, e vai reinar, e todas as nações terão que pagar tributo a Israel. Porque Deus deu a terra para os judeus. E isso vai acontecer. Só está esperando a igreja se posicionar, mas isso vai acontecer. Por quê, pastor? Porque um dia um homem se entregou sem medidas. A minha pergunta é, quais são tuas reservas diante de Deus? Quais são os dias da semana que tu reserva para ti? Porque é muito chato, pastor. É chato porque tu não se entregou. Tu ainda só está vendo culto. Tu ainda só está querendo cumprir a carteirinha. Mas quando tu entregar a tua vida, o culto vai ser a tua escola. Os teus irmãos vai ser os teus parceiros de guerra. O teu pastor vai ser a tua fonte de direção, porque agora tu está entregue. Tudo vai ter importância, porque nada tem importância, porque tu ainda não entrou. Porque quando tu entra de cabeça, tudo isso aqui faz sentido. Tu não ter mais vida faz sentido, tu não ter mais emprego faz sentido. Mas a minha profissão, a tua profissão já era. Entrega para Deus. A tua profissão no céu vai ser desnecessária. Mas por que eu tenho que trabalhar? Porque tu tem que sustentar a tua missão aqui na terra, até que Deus transborde outra coisa em cima de ti. É simples, irmãos. Tem muita gente preocupado, porque não entra em Melquisedeque, não entrega os pontos, não deixa Deus tocar. Em Melquisedeque tu descansa, tu flui, tu avança continuamente. Para onde eu estou indo? Eu não sei, mas eu sei que Ele está me guiando. Mas e o que é que eu vou construir na terra? Eu não sei, porque eu sou peregrino em terra alheia. Esse é o evangelho maltrapilho, irmãos. Esse é o evangelho que ninguém quer. Esse é o evangelho que quando começa a ser pregado, as pessoas saem correndo. Porque muitos entram para ter uma transformação de vida. E o grande segredo de transformar a tua vida é tu largar a tua vida pela palavra de Deus. Talvez o Deus que tu pensa que vai te enriquecer, Ele vai tirar tudo que tu tem. Para quê? Para poder te dar tudo que Ele tem para a tua vida, que é muito maior.
Mas a pergunta é: quais são tuas reservas? O que que tu esconde de Deus? Aonde tu não deixa Deus tocar? Porque eu tenho vergonha, porque isso me dói, porque isso me constrange, porque eu sou tímido. A Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino. Se tu é tímido é porque tu quer guardar a tua imagem. Não guarde a tua imagem. Manda para o espaço a tua imagem. Não vale a pena. Ah, mas se estourar um escândalo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tudo é resolvível na presença do Senhor. Se é que existe essa palavra. Tudo tem como se resolver. Melhorou, né, gente? Tudo tem. Também o português foi criado pelos homens, né? Então, pode botar essa palavra lá porque funciona, resolvível funciona. Tudo, irmãos, tem como. Tem como. Mas como é que eu vou ter a certeza da salvação? Te entrega. Te entrega. Mas eu sei que tu não sabe. Perca o controle. Deixa ele te pegar. Entre em Melquisedeque. Sabe uma coisa que eu tenho falado para o Senhor ultimamente? Eu estou tomando banho, porque muitas das ministrações eu monto tomando banho lá, boiando, olhando para a parede. E eu tenho falado: Senhor, faz eu perder o controle, Senhor. Sabe, o pastor Léo tem dito, hoje ele sentado com a gente na mesa, ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim: muitas pessoas estão querendo preservar a rotina, mas a rotina que devem preservar é de discernimento e de entendimento. Eu fiquei olhando para ele: meu Deus, o que ele está falando com isso? Aí ele começou a falar, eu entendi. Porque ele vive indo de lugares em lugares, ele visita o Brasil inteiro, ele está ligado com o Brasil todo. Só que o problema é que ele falou que tem pessoas que andam, que sentam numa mesa, tudo que as pessoas falam eles concordam. Senta em outra mesa, também concorda. Senta em outra mesa, também concorda. São pessoas que não têm entendimento, não têm discernimento, não conseguem firmar em cima daquilo que vê e acredita. Sempre é influenciado pelas pessoas, nunca entra num lugar maior. Sabe o que eu tenho pedido para o Senhor? Senhor, faça eu perder o controle. Eu tenho sentido cada dia mais eu perder o controle. Eu falo: faça eu perder o controle. Eu preciso perder o controle. Eu preciso parar de querer controlar algumas coisas. Em todo lugar que eu for, Senhor, me ajude para que a minha palavra seja a mesma. Para que aquilo que eu veja, eu absorva e não me corrompa. Me ajuda a perder o controle. Me ajuda a manter na minha posição. Sabe, me ajuda a acreditar nos irmãos, me ajuda a delegar e fluir, me ajuda a apontar as pessoas para o lugar certo, me ajuda a dar mais tempo. Sabe, tem pessoas ultimamente que está mais difícil eu aconselhar, porque eu já chego querendo dar direção, e às vezes a pessoa ainda nem viu o que ela fez, e aí eu apanho porque me chamam de presunçoso. Mas é que eu estou tentando remir os dias, irmãos. Os dias são maus. Os que caminham comigo, já sabem que eu amo, já sabem que eu morro, então vamos embora. Os dias são maus, é tempo de a gente se posicionar. A chapa está esquentando, a fogueira está esquentando, os martírios irão começar, a perseguição vai começar, aliás, já começou. Tem pastores no Brasil sendo presos, o pastor André Valadão está sendo ameaçado, porque ele pregou contra o orgulho. Não era nem o orgulho gay, era só o orgulho, mas o pessoal do orgulho gay está detonando ele. E aí esses pastores começam com um processo atrás do outro contra eles. Daqui a pouco eles não têm mais dinheiro para pagar tanto processo. E aí começa cada vez mais a ficar pior o negócio, e a perseguição jurídica já começou. Mas a minha pergunta é: o que tu está fazendo na terra? Porque se tu tentar se proteger, tu vai morrer. Se larga. Fala: Senhor, me aponta que eu vou, Senhor, pelo amor de Deus. Eu quero amar mais, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero estar mais ligado com as práticas do reino do Senhor. E vai, perca o controle. Se organize naquilo que Deus te der luz, e no que Ele não me der, espera até Ele dar, mas avança. É tempo de falar da Bíblia, é tempo de viver a Bíblia. As pessoas estão esperando homens e mulheres em Melquisedeque, que tenham a sua identidade revelada, que permitam ser tocado e que vão. A gente não foi feito para ficar em banco de igreja.
A igreja é o lugar onde nós nos enchemos da graça, onde nós ouvimos, aprendemos, discernimos. Mas tudo isso que eu estou falando só vai ter sentido no dia que tu for. Vai. Se levanta, faz. Deixa Deus te encher. Eu não estou dizendo que tu tem que trabalhar para ganhar Deus. Eu estou dizendo que tu tem que dar uma resposta para o teu Deus. E a entrega da tua vida é essa resposta. Como tu tem que educar teu filho? Como tu tem que amar tua esposa, amar o teu marido? O que tu pode fazer para o Senhor agora? Ah, pastor, mas eu queria mais tempo. Não, não quero saber do teu tempo. Eu quero saber quanto que tu pode fazer agora. Se tu trabalha 10 horas por dia, tu tem 2 horas para fazer alguma coisa para o Senhor além do trabalho, porque teu trabalho já é para o Senhor. Ah, eu tenho, então faz. Te entrega naquilo que o Senhor está te apontando. Melquisedeque é isso. Deixa Ele te tocar, deixa Ele mudar teu rumo. Daqui a pouco tu pensava em medicina, daqui a pouco tu já não pensa mais. Tu pensava em advocacia, já não pensa mais. Tu ia ser um empresário, tu já não é mais. Não importa, o que importa é que nós temos que descansar nele. Senhor, me guia, Senhor, me toca. Ah, mas eu vou perder o controle. Perca! Mas não perca a salvação. Não perca a direção. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E aquele que está caído, se levanta logo. Porque ainda dá tempo. O juízo de Deus está chegando sobre a terra. E Ele está esperando aqueles que nem Jesus, acessem Melquisedeque. Que nem Abraão, façam uma aliança. Irmãos, vocês têm que alcançar a aliança com o Senhor. Qual que é essa aliança, pastor? A anulação da tua vida. A tua guerra não é contra mim, não é contra os outros, é contra você mesmo. Anule a tua vida. E entregue ela nas mãos do Senhor. Porque aquele que perde vai receber. Aquele que nega essa terra vai receber os céus. Então a pergunta que tu tem que se fazer é: como eu posso, Pai, viver na tua presença? Aí Ele vai te falar: desnuda, pega uma faca e corta o prepúcio. Deixa eu te tocar, deixa eu te transformar. Pega as tuas intimidades e entrega para o pastor. Deixa ele te abençoar. Deixa ele saber da tua podridão. Não tenha medo de abrir a tua vida. Ah, mas se eu falar para o pastor, sabe, irmãos, eu guardo vocês. Se alguém falar algo para mim, eu não vou sair contando. E eu não sento com ninguém para falar. Mas deixa eu te falar uma coisa, tu não devia ter medo disso. A Bíblia diz que eles berravam os pecados para João Batista. Eles iam lá e falavam com João Batista e todo mundo ouvia. Eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles falavam em voz alta. Sabe, tu não devia ter medo disso. E se alguém souber, eu quero que saibam o que Deus fez na minha vida. E o que eu fiz que me envergonha, não importa. Todo mundo tem a vergonha para carregar nas costas, mas Ele te justifica. Não importa o que tu fez. Importa que Deus resiste o orgulhoso. Enquanto tu guardar os pecados, porque tu tem orgulho, Ele vai te resistir. Então não importa o que tu fez, o que tu deixou de fazer, não importa. Importa o quanto tu entrega nas mãos dEle. Não tenha medo das pessoas saberem que tu pecou, que tu adulterou, que tu fez, seja lá o que for. Não importa. Eu não tenho mais imagem para zelar, eu estou morto. Eu só tenho uma preocupação. E foi essa que eu chorei hoje aqui na adoração e pedi para o Senhor: Senhor, faça-me eu ser encontrado justo na tua presença. Eu não sei como, mas faz, Senhor. Discirna-me, me traz discernimento para eu poder ser encontrado justo na tua presença. Porque Melquisedeque é isso, é quando você entra e tu só quer a justiça dele. Ah, pastor, mas eu não quero fazer nada. Eu não quero ser transformado, eu não quero entregar nada. Então Ele também não pode te entregar a salvação. Porque assim como Jesus te deu o que tu não merece, Ele estabeleceu um recado, uma condição. Ele falou: eu só te dou o que tu não merece, se tu der o que os outros não merecem para eles também. Eu só te dou o meu perdão, se tu perdoar os outros. Eu só te entrego a salvação, se tu ir e anunciar essa salvação para os outros. Eu entrego a minha vida por ti, se tu entregar a tua vida por mim. Essa é a condição. Se vocês quiserem, é só entrar. O céu é de vocês. Por isso que eu oro: faça-me ser justo na tua presença, Senhor. Que eu consiga entregar os meus dias para o Senhor. Como que eu faço isso, pastor? Mude a tua rotina. Mude a tua vida.
Entre, Melquisedeque. Entre nesse lugar onde a tua nudez é exposta. Quando tu entrar em Deus, tu vai saber. Sabe por quê? Porque tu não vai mais ter medo de contar o que tu fez, nem de expor os teus pecados, as tuas fraquezas. Tu vai falar assim: pastor, eu estou fraquejando aqui, como que eu faço para mudar? E a gente vai abençoar e vai orar. Sabe por que tem tanta gente travada na vida? Porque tem segredos. Enquanto tu tiver segredo, Deus não tem pacto contigo. Porque Deus só tem pacto com quem está na luz. Quem tem coisas que estão nas trevas, Deus não tem pacto. Por isso que tem que confessar. Bota para a luz que Deus faz. Enquanto tu reter nas trevas, Deus retém. Bota para fora que a tua vida vai ser transformada. Retenha que a tua vida vai ser retida. Libere, a tua vida vai ser liberada. Guarde, a tua vida vai ser guardada no inferno. Libera. Deus te chamou para liberar. Não deixa que essa água que está dentro de ti apodreça, parada, e começa a ser objeto onde mosquitos possam colocar germes e ovos e contaminação. Seja tu uma pessoa que tem um rio de águas limpas correndo. Libera a tua vida. Libera. Libera um sorriso, libera um abraço. Ah, mas eu sou rejeitado. Jesus também foi. Se ele venceu, o final de Hebreus fala isso, final de Hebreus 2. Ele tentado, final de Hebreus 4. Ele foi tentado, como homem, ele venceu. Se ele como homem venceu, tu também pode vencer. Amém? Isso é Melquisedeque. Deixa ser tocado, em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar contigo. Oh Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Feche teus olhos comigo por um instante. Coloque teu coração diante dele. E aqueles que querem ir mais alto, querem ser circuncidado, fale para o Senhor. Aliás, vem aqui à frente. Todos que querem ser circuncidados, vem aqui à frente. Eu não vou fazer nada, eu só vou orar contigo. Mas circuncisão fala de marca, fala de humilhação. Te adoramos, Jesus. Fecha os teus olhos, com os olhos fechados, fala: Senhor, eu estou aqui na frente, revelando o meu coração, Senhor. Eu estou aqui na frente me expondo. Eu quero o extraordinário de Deus. Eu quero ser tocado, eu quero entrar em Melquisedeque. Eu quero mais justiça, Senhor. Eu quero mais justiça. Eu quero um lugar mais profundo em Ti, Senhor. Eu quero expor os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Ajuda-me a não me esconder da autoridade, mas me esconder na Tua autoridade, Senhor. Ajuda-me a colocar para fora as tentações, os pecados, as humilhações. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a expor o quanto eu sou tentado. Ajuda-me a apontar os pecados que eu tenho cometido. Ajuda-me a não ter vergonha se eu sou homem, dizer que eu tenho atração por outro homem. Ajuda a não ter vergonha se eu sou mulher, dizer que eu tenho atração por outra mulher. Ajuda-me a não ter vergonha de dizer que eu tenho medo do pastor. Ajuda-me, Senhor Deus, eu mostrar que eu não sei fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos do Teu toque. Eu oro agora por cada pessoa que está aqui na frente, que se humilha na Tua presença, Senhor. Está pedindo aqui agora circuncisão de coração. Estão fazendo um voto contigo, que irão se desnudar na Tua presença, que não terão medo de se expor, que não terão medo de revelar a sua identidade, que não terão medo de falar que Jesus salva, que não terão medo de contar os seus testemunhos, que não terão medo de dizer que as pessoas que não estão com Jesus vão para o inferno, mas que com Jesus tem um trono reservado para reinar. Revele as identidades aqui, Senhor. Pessoas que não se corromperão com a miséria, não se assentarão com pecadores e escarnecedores,
não aceitarão conselhos de ímpios, não vão se deter no caminho dos pecadores, mas vão se assentar à mesa com teu espírito e com os teus filhos. Ouvi conselho dos teus sacerdotes, Senhor. Ative o extraordinário de Melquisedeque, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu creio que Ele está fazendo a obra na tua vida. Deus abençoe. Não esquece de passar lá e comer um pastel, uma coxinha. Dê um abraço em mim antes de ir embora. Fale com os irmãos. E convide mais gente para estar na quarta-feira, amém? Tem um monte de cadeira para encher aí. Convide alguém para ser tocado por Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.